Meus queridos amigos, meus queridos irmãos internautas, nesse instante estamos iniciando mais uma semana Allan Kardec, promoção do Grupo André Luiz, com o apoio integral da nossa USE Intermunicipal. Infelizmente, nós temos que trabalhar hoje com uma semana virtual. Quer dizer, você não vai precisar sair de casa para ir ao centro para assistir a palestra. Mas eu gostaria de abrir as portas da Casa Espírita e recebê-lo com a maior fraternidade, para aquele abraço e depois aquele cafezinho tão gostoso e que vale por uma noite maravilhosa. No momento não dá. Então nós pedimos toda a sua atenção, toda a sua ajuda aí da sua casa, aí do seu lar, para que o orador tenha uma palestra brilhante e para que a semana ela comece com chave de ouro, mesmo você não estando presente assim com o corpo físico. Mas eu tenho certeza que todos estão ligados espiritualmente. Bom, eu diria bem ligeiramente, bem rapidamente, que o interesse do nosso Grupo André Luiz em criar uma semana Allan Kardec foi justamente para despertar o interesse do cidadão, o interesse principalmente do espírita, no que diz respeito ao conhecimento do nosso organizador da doutrina, o professor Hipólite. Nós temos que começar a estudar o professor Hipólite, que saiu das mãos de Pestalozzi e que depois, diante dos fenômenos que ocorreram no mundo inteiro, ele foi chamado, ele foi solicitado para participar desse movimento e com a sua cultura, com a sua sabedoria, com a sua visão, pudesse trazer uma informação mais precisa, mais correta para o público que na época estava vivamente interessado nos fenômenos que ocorreram no mundo inteiro, começando lá pelos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que depois então chegaria à Europa. Bom, e o professor então acabou atendendo os amigos e partiu para um estudo, partiu para um interesse maior, até que chegou o momento de se desvencilhar do seu nome. Ele era uma pessoa de uma visão extraordinária, então resolve aparecer com a figura de Allan Kardec. Mas mesmo assim, nem todos nós conhecemos verdadeiramente o organizador. É por isso que nesse instante nós convidamos a vocês todos que abram principalmente o livro da Gênesis para começar a entender quem é o professor, quem é Allan Kardec. Bom, mas a palestra não é minha, a palestra hoje está nas mãos do nosso querido irmão de Catanduva, o José Antônio da Cruz, que com certeza vai trazer para todos nós uma palestra maravilhosa, uma palestra brilhante, para que acudamos às nossas necessidades, mergulhando na fala do orador, sentindo o que ele fala e principalmente o conhecimento que ele vai colocar nas nossas mãos em nome da doutrina espírita. Sejam bem-vindos à Casa Espírita, hoje, amanhã e sempre. O nosso abraço fraterno para todos vocês que se encontram em seus lares acompanhando esta jornada mediúnica. A nossa querida irmã Beth, ela trabalha na área infantil, na área da evangelização infantil, e é das mãos dela que está saindo a primeira parte artística da semana. Ela vai trazer a criançada da evangelização para se apresentar. E depois, é claro, ela fará a prece e apresentará o nosso querido José Antônio da Cruz, que com certeza fará uma brilhante palestra. Fiquem na paz do Senhor
Sejam felizes, é o nosso desejo. Olá, amigos! Eu sou o tio Carlos. Ele é o Lucas. Oi! Ele é o Matheus. Nós fazemos parte da evangelização infantil, mocidade e família da Casa Espírita André Luiz. E nós vamos apresentar a música Mãos, de Wilson de Souza. Vamos lá, meninos? Sim! Vamos ocupar as mãos. Vamos pô-las em ação. Mãos unidas no trabalho são, trazem alegria ao coração. Seja aprendendo, seja trabalhando, seja ajudando a qualquer irmão. Vamos ocupar as mãos. Vamos pô-las em ação. Quem alegre serve ao seu irmão, mostra ter Jesus no coração. Vamos ocupar as mãos. Vamos pô-las em ação. Mãos unidas no trabalho são, trazem alegria ao coração. Seja aprendendo, seja trabalhando, seja ajudando a qualquer irmão. Vamos ocupar as mãos. Vamos pô-las em ação. Quem alegre serve a seu irmão, mostra ter Jesus no coração. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Nesse instante, vamos ligar os nossos pensamentos com a espiritualidade maior. Nesse instante de agradecimento a Deus, a Jesus, ao professor Kardec e aos benfeitores amigos envolvidos nessa semana de luz e aprendizado. Que o nosso amigo José Antônio seja amparado nesta noite. Que
Que Jesus nos abençoe e fortaleça, em especial as nossas crianças e jovens, no caminho do bem maior. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, que prazer estar aqui com vocês na abertura dessa 35ª Semana Allan Kardec de Taubaté. De nossa parte, é uma gratidão muito grande, porque temos, na cidade de Taubaté amigos muito queridos que todo ano faz questão com que a gente aí participe desse encontro que leva luz aos corações. Então, este ano nós não podemos dar aquele abraço afetuoso, mas estamos aqui, afetuoso presencialmente, mas estamos aqui virtualmente fazendo isso, dando este abraço de coração. Então, sintam-se abraçados, a todos vocês que estão presentes aqui neste ambiente virtual do Centro Espírita André Luiz, que vai promover luz, atravessar, transpassar a telinha aí. Você que nos acompanha pelo seu dispositivo móvel, na sua Smart TV, enfim, O importante é que nós possamos conseguir um cantinho aí no seu coração para dar início a essa semana, a essa jornada abençoada que é a 35ª Semana Allan Kardec de Taubaté. Neste ano de 2020 acontecendo em uma edição virtual. Que bom que nós temos esse recurso, para nos aproximar uns dos outros. Isto mostra o quanto que o progresso pode nos auxiliar a propagar o bem, a dar exemplos, a inspirar corações que nos observam. Porque nos observam, não é verdade? Basta nós perguntarmos a nós mesmos: qual exemplo eu deixei para o mundo hoje? Certo? Eu quero agradecer meu querido amigo Carlinhos Gritt, que fez o convite novamente para estarmos presentes na Semana Allan Kardec de Taubaté. Também estendo este agradecimento a todos os corações que se empenham para poder fazer esse evento acontecer. Porque, meus queridos, mesmo que em modelo virtual, isto demanda uma organização, um tempo, um comprometimento muito grande de mãos amigas, que ocupam aí os bastidores, vamos dizer assim, elaborando o planejamento, as edições, enfim, e todo um cronograma para conseguir levar até vocês, nesta condição de distanciamento social, que estamos aí no finzinho, mas ainda mantendo, levar até vocês no conforto dos vossos lares este trabalho tão lindo. Então, vamos enriquecer os nossos corações, Eu espero deixar aqui uma proposta, uma semente, para que esta possa encontrar em tempo hábil, em momento oportuno, que seja urgente de preferência, encontrar terra fértil no coração de cada um, para poder germinar, encontrar esse solo bom, que vai dar condições de abrigar essas mensagens, mas não para ficar somente no âmbito do intelecto, mas sim para fazer esse percurso até o coração, onde há realmente a transformação do ser humano. Correto? Então vamos lá, vamos refletir, após essas considerações iniciais, essa nossa intenção elevada ao plano maior, agradecendo a Deus por todas as coisas que nos cercam, pela vida. Então nós vamos iniciar nossa reflexão. Para esta jornada de palestras, a que me cabe, eu escolhi falar com vocês um tema bastante atual, necessário, urgente, tá? É um pouco difícil de se pôr em prática, mas trata-se da autoeducação, que tem como subtítulo aqui o desafio da humanidade. Então, a autoeducação, ou seja, a condição de educarmos a nós mesmos. Como isso se dá? Isso se dá por meio da nossa autoavaliação, da nossa autorreflexão, de maneira sincera. Tá? Na medida que nós vamos ganhando conhecimento,
acerca das questões espirituais, ou seja, à medida que vamos sendo instruídos, não é? que este conhecimento vai fazendo parte do nosso cabedal de informações aí adquiridas, conquistada, né, nessa jornada terrena, nós também vamos tendo oportunidade de promover em nós o autoconhecimento. O autoconhecimento, por sua vez, começa então a fazer com que nós vamos pouco a pouco nos descobrindo dentro desse cenário espiritual, ou seja, eu vou tomando consciência de que sou um espírito em uma atividade terrena, né? Temporariamente eu estou vivendo uma experiência espiritual na matéria. A minha origem, de fato, não é material, é espiritual. Porém, sabemos o quanto a matéria é importante e necessária para que nós possamos aqui, enquanto estamos encarnados, promover o bem, não é? Vencer os nossos instintos inferiores, trabalhar sentimentos que ainda nos escravizam, ainda nos algemam ao egoísmo, à matéria, não é? A esses instintos inferiores que às vezes acabam fazendo com que nós venhamos a desviar do nosso caminho e da nossa direção proposta, não é? A direção que vai nos elevar, porque à medida que eu vou me autodescobrindo, eu também posso me autoiluminar. Então, com esse degrauzinho do autoconhecimento, do autodescobrimento e da autoiluminação, nós vamos conseguindo chegar, de fato, a conclusões que antes não chegávamos, não é? Olhávamos para nossas ações e então julgávamos que elas eram algo trivial, não é? Ou seja, tinha justificativa, eu ajo assim porque sou assim e pronto, é da minha natureza e ponto final, não é? Até fomos educados com base naquela cartilha de que o mundo seria dos espertos. Pessoal, isso é antes do corona, tá? Isso fica lá, AC, lá atrás. Daqui para frente é DC, depois do corona. Eu preciso fazer propostas novas para mim. Então aquela cartilha não deu certo, nós estamos vendo os últimos resultados dela ainda no planeta, né? O que é isso? É todo esse excesso que está acontecendo. É um momento muito importante que nós estamos vivendo agora. É um momento de, vamos dizer assim, que está havendo essa purificação. Mas não é para haver condenação, de modo algum, é para chamar a nossa atenção, para que essa autoeducação possa apontar. Olha, o que eu quero para mim? O que nós queremos? O que você quer? Não é? Eu quero ser cúmplice, eu quero compactuar com tudo isso que está aí, com esse excesso de ganância, de ambição, de cobiça, de interesse próprio, ou seja, materialismo mesmo, egoísmo, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa chaga da humanidade. Estamos falando sobre autoeducação, não é? Então nós temos de tocar nesse assunto. Então é preciso trabalhar esses aspectos, né, do meu reduto interior para descobrir os personagens, né, ou as personalidades que habitam em mim, para poder evangelizá-las. Esse é o nosso compromisso. Nós estamos aqui para isso, né, para promover essa autoeducação, né, porque é de fato um grande desafio para a humanidade. Tá? Visto que nós ainda estamos muito arraigados, né? Ainda temos muitas necessidades interiores que diz respeito aos nossos instintos ainda inferiores. E aqui nós precisamos chamar a nossa atenção, né? Para ver que posição nós estamos ocupando no planeta enquanto aqui estamos. Quais são os meus propósitos, né? Para onde ele me direciona? Quais são os meus modelos de vida que eu tenho como guia? Né? Será que Jesus está dentro desse contexto, né? Para que eu possa ter essa vida direcionada por propósitos enobrecedores, né? Que possa inspirar ao próximo? Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos nós vamos encontrar essa informação. Jesus é o modelo mais perfeito que aqui esteve, do qual os humanos, né, ou seja, a nossa civilização, deve aspirar suas perfeições. O que é isso? Aspirar o quê? Né? Seus valores morais, tá? Ético, moral, espiritual. Por quê? Porque a partir dali eu começo a me reconstruir, me ressignificar, ou seja, eu vou evangelizar os departamentos da minha inteligência. Tá? Isso é muito importante. Educação das virtudes, né? Educação em valores humanos. Por quê? Porque aí eu me torno um ser humano humanizado. Olha que interessante, né? Até conversando com o Carlinhos Grit esses dias aqui, que antecederam, né,
a abertura aqui da 35ª semana de Allan Kardec, de Taubaté, ainda nós comentávamos, né? Ele pediu para mim, falou assim, Zé, toca um pouco no assunto da educação, não é? Então, por isso que nós estamos aqui nos inspirando em falar sobre isso. Né? O quanto é difícil essa questão da educação juvenil, infantil, né? As crianças. Enfim, nós precisamos nos incomodar com o que está acontecendo, meus queridos. Isso tem que ter a ver conosco. Eu preciso estar incluído dentro desta proposta de mudança. E como que isso vai se dar? Como que essa mudança de fato vai se dar, já que eu estou buscando observar ou incorporar, vamos dizer assim, né? Assimilar, não é? Interiorizar valores enobrecidos, né? Éticos, morais e espirituais, com base em uma proposta humanizada, de educação de virtudes, né? De educação em valores humanos. Então eu vou ter que buscar guias e referências. Citamos Jesus, né? A maior referência que o planeta tem história, que a nossa civilização tem história de uma educação que atingiu e abrange todos os níveis, tá? Com relação a uma proposta educativa que nos aproxima do amor divino. É claro que nós tivemos inúmeros, né, missionários que aqui passaram deixando-nos ensinamentos importantíssimos em seu legado educativo. Com certeza temos, basta avaliarmos a linha da história e nós vamos ver o quanto que esses pensadores, não é, esses educadores, filósofos, enfim, né, tantos teóricos influenciaram a humanidade e influenciam até hoje. E nós vamos notar também que muitos deles colocavam em prática, eram aquilo que pregavam, não é? Porque esse é um grande desafio, né? É ter a ver conosco aquilo que nós pregamos. A mensagem pode sair dos nossos lábios até para dar lição de moral. Ah, eu li no Evangelho isso. Ah, os Espíritos condenam isso. Condenam o quê? Condena nada. Tá? A questão é conosco, é íntima, é interior. Eu preciso olhar para mim toda vez que eu for fazer uma prece. Por exemplo, a prece ela tem essa via de mão dupla, né? Toda vez que eu faço uma prece, ela me mostra, ela me revela. Tá? Ela é um espelho da minha alma. Ela ilumina as impurezas e eu tenho que me sentir incomodado. Porque senão, como que eu posso falar em educação de jovens, de crianças, se eu não vou nunca me questionar qual exemplo eu deixei para a humanidade hoje? Não é? Então eu preciso fazer esse trabalho de introspecção para que eu possa de fato incorporar esses valores que eu já sei. Tá? Eu já sei. Agora, a outra ponta desta vertente é eu quero pôr isso em prática. Querer vai ter a ver com a ética, mas desperta, não é, dentro desse horizonte dos valores do espírito. Aí sim, com essa ética desperta, ou seja, eu sei o que eu devo fazer e essa vontade ativa e eu quero, aí eu vou em busca desses valores morais que são uma regra de conduta, no caso aqui estamos utilizando Jesus como guia, né, do Cristo, né, que vai trabalhar todas as vertentes do ser, intelecto, moral e espiritual. E com isso nós vamos ampliar, né, o nosso olhar para a vida. Vai ser um olhar espiritualizado. Vamos pensar como espírito, porém, não deixando de viver a experiência humana e não deixando de ter os cuidados com a parte material. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos pede isso. Cuide do corpo e do espírito, ou cuide do espírito e do corpo, tanto faz, não é? O importante é nós colocarmos esse equilíbrio, porque estamos encarnados. Somos um espírito, sim. Precisamos pensar como tal? Sem dúvida. Porém, sem nos esquecer que nós estamos encarnados. Essa unidade biológica aqui, não é, ela necessita de cuidados. Esse cuidados, não enfim, traz para nós uma série de regras que eu devo respeitar, uma vez que eu estou encarnado num corpo físico. Caso, né, eu não faça isso, eu vou prejudicá-lo, desgastá-lo, enfim, e aí tem todo o surgimento aí de inúmeras dificuldades que nós
conhecemos. Então, todos esses propósitos que nós estamos aqui colocando nessa abordagem são propósitos duradouros, eles são permanentes para a alma. Por quê? Porque eu incorporei esses propósitos em mim, eu internalizei, eu não apenas sei, não é? Eu não apenas sei, mas eu sei e, além de saber, eu os quero pôr em prática. Então, esse querer, essa vontade ativa que vai sendo trabalhado, né, dentro das minhas necessidades, vai fazendo com que eu, pouco a pouco, nas minhas condições, vou me esforçando, a lição do bom espírito aqui, né, que está no capítulo 17 do Evangelho, para ser melhor que ontem, porque estou me reconhecendo à luz do autoconhecimento, promovendo o autodescobrimento, que vai promover a autoiluminação, estou me conhecendo e, a partir daí, começo a me esforçar hoje para vencer minhas más inclinações e os arrastamentos do mal, para amanhã ser melhor que hoje. Veja, é um processo, tá? É um método mesmo, muito bem elaborado dentro da sistematização, da distribuição, não é? De toda a abordagem, né, da doutrina espírita. Né? Esta escola, né, doutrina espírita, ela tem como foco, como seu objeto de estudo, o estudo do espírito. Né? Então, o seu objeto de estudo é o espírito, é algo abstrato, vamos dizer assim, não é? Que não vai ter esse peso mensurável, como tem a matéria, mas que nós já começamos aí a transcender essas fronteiras, né, daquilo que somente até então era avaliado no plano material, para ir para os horizontes espirituais, até em termos acadêmicos, né, científicos. E nós começamos a ver o quanto é positivo uma mudança de conduta quando posta em prática, quando incorporada, quando bem assimilada, né, e quando muda realmente ali os nossos hábitos, fazendo com que eu passe a ser um ser melhor para o meu próximo. Né? Por quê? Porque eu estou sendo para mim mesmo. Né? Espero que todos aí estejam compreendendo todas essas colocações, que são muito importantes, né, para o nosso dia a dia, para a maneira como nós estamos nos relacionando uns com os outros. Promover bem-querer, promover empatia, né? Empatia, né? Essa palavrinha está tão em falta. Né? Escuta empática, né? Aquela escuta ativa. O que é isso? É eu saber ouvir o meu próximo, ter interesse. Né? Mas nós estamos tão apressados, querendo também pôr para fora aquilo que nos incomoda, que basta o outro abrir a boca que nós já interrompemos. Né? Então, são propostas de acolhimento. Né? É interessante quando, como representam Jesus no cinema, né? Essas leituras é importante nós captarmos, né? Muitos vão falar assim, mas nós não estávamos lá, tudo que a gente fala ali de Jesus, do comportamento, é no âmbito do imaginário, da criação. É tão potente esse verbo, não é? Que as lembranças, né, arquivadas no nosso inconsciente faz com que nós tenhamos acesso aos personagens anteriores, né, de modo a trazer. E aqueles que estão no campo das artes, né, das letras, enfim, narram isso, né, do mundo do cinema, enfim, teatro, etc., consegue fazer com que transpasse isso, né, através da alma para outra alma. Esse caminho de uma alma para outra, trazendo dentro de uma linguagem muito significativa e particular para cada um de nós a mensagem do Cristo. Então eu citei aqui, né, apontei cinema. Nós olhamos para Jesus, né, nas telinhas, né, e vemos quando um discípulo aproxima dele para pedir um conselho, para falar, aquele silêncio, né, aquele olhar profundo, olhando o ser, lendo o ser. É emocionante, né? Tem inúmeros filmes, né, obras em torno da vida de Jesus, uma mais linda que a outra. Existe uma clássica, né, que é enorme, tem mais de umas 4 horas de duração, eu gosto muito dessa, né? Acho que se chama Jesus de Nazaré, né? É uma mais antiguinha, mas é muito bonita. Tem que ter paciência para assistir. E a profundidade do olhar do ator para com aqueles que faziam o papel de discípulo ou de necessitados ali do povo da época, né? O silêncio falava tanto, né? Por quê? Porque é acolhimento isso, né? Para eu lhe acolher, eu
preciso lhe ver, né? E não apenas enxergar. Eu preciso lhe ver mesmo. Para quê? Para que acione esta escutativa, né? Escuta empática. E aí eu lhe vendo, eu consigo lhe dar esta atenção em todas as vertentes, né? Essa atenção acolhedora. Então, aí eu passo a ter essa escuta empática, ou seja, eu passo a lhe escutar. Então, eu lhe vejo, eu lhe escuto e aí eu promovo o acolhimento, né? Eu lhe acolho. Tudo isso nós vamos incorporando em nosso modo de ser à medida que vamos nos interessando pelo próximo, pelo ser humano. Tanto que Jesus nos adverte com relação ao nosso propósito de vida, né? Quando se fala qual é o teu propósito de vida, é comprar um carro, é isso, é estudar, é passar na universidade e tal. Calma, essas metas, né, que têm a ver com nossas conquistas e realizações também estão embutidas dentro de uma fração do propósito de vida material. Mas eu estou dizendo aqui o propósito de vida espiritual. Talvez aqui vai haver um silêncio. Talvez nós não pensamos nisso ainda. Qual que é meu propósito de vida? Que vai me dar base, que vai me dar sustento diante dos dias difíceis, principalmente agora, no momento que estamos passando, né? A questão do isolamento, do distanciamento, o retorno para a pátria espiritual de milhares de vidas, próximas a nós, familiares ou não, distantes, do qual estamos acompanhando pelos noticiários, meios de comunicação, enfim. O que nos dá o suporte? O que nos sustenta, nos acolhe? Tá? É esse embasamento espiritual. Então, qual que é o nosso propósito? Jesus deixa isso muito claro nas afirmações da sua regra áurea, né? Ou seja, a regra de amor, dizendo que o propósito maior de todo ser é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento. É lógico, não é? É de acordo com o meu entendimento que eu vou amá-lo. De todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, uma entrega. Ame a Deus sobre todas as coisas. Só aí já vai nos dar um conforto. Eu vou começar a sentir esta conexão, porque nós não somos separados, né? Nós fomos criados por essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, com um destino, a felicidade. É uma fatalidade a todos nós. Todos, ninguém é deserdado. Tá? Todos estão condenados à felicidade. Então, quando eu tenho essa certeza e eu começo a expressar esse amor a Deus por meio da mudança que eu vou provocando no meu interior, eu começo a me iluminar. Automaticamente eu começo a vivenciar a proposta que Jesus conclui dentro dessa afirmativa do propósito de vida, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Como assim, José? O bem. Né? Esta frase toda, esse mandamento todo se encerra em uma frase. Faça o bem. Pratique o bem. Agora fica fácil responder a pergunta que eu fiz no início e em outro momento aqui da nossa exposição. Qual exemplo eu deixei para a humanidade hoje? Agora, né, eu já consigo raciocinar melhor. A pergunta é, eu desejo que as pessoas façam o que eu fiz? Eu gostaria que todos fizessem para comigo? Mas ninguém me viu? Olha, nós temos uma multidão invisível que nos observa, que vai criando ali a nossa psicosfera vibratória. Estamos falando aqui de educação do espírito, uma educação que transcende o horizonte da educação material, ok? Ela tem a ver com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com o nosso interior, sentimentos, etc. E à medida que nós vamos trabalhando tudo isso, nós vamos mudando as nossas conexões também. Isso é muito natural, porém não é fácil. Eu preciso me conhecer. O mundo da matéria é um mundo que cria uma fantasia, uma ilusão, uma distração muito grande. Eu preciso perguntar para mim com o que eu estou distraído. Principalmente se eu tenho como legado, não é a questão da educação no lar com relação a filhos, né? Eu preciso questionar-me com relação às minhas atitudes, meus pensamentos, minhas ações, tá? Porque a nossa missão é aproximar essas criaturas de Deus. Foi nos confiado, não é? Como filhos. Qual que é o nosso propósito aqui? Aproximá-los de Deus, não é? Porque aí eu vou estar
dando a este a instrução do amor e também instruí-los para que esses possam fazer com que a sua inteligência evangelizada se comprometa com o próximo. Olha aí, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós começamos a executar um planejamento dentro destas questões propostas por Jesus, orientadas e esclarecidas também pelos Espíritos, né? Dentro das obras da doutrina espírita. Tá? Continuando aqui, dentro do nosso roteirinho aqui do mapa mental, né? Então, como está sendo a minha conduta? Falamos há pouco, né, dentro da questão. Qual exemplo eu deixei para o mundo hoje? Né? Então, eu fiz aqui alguns apontamentos para nós refletirmos, né? Porque a doutrina espírita, ela nos dá esta base, né, para compreendermos os ensinamentos do Cristo. Ok? Então, à medida que eu vou compreendendo esses ensinamentos, eu também vou me tornando consciente, né, dos meus direitos, dos meus deveres perante a humanidade. À medida que isso acontece, eu vou entendendo dentro deste conjunto de ensinamento. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu vou entendendo que este conjunto de ensinamentos, valores éticos, morais e espirituais, eu vou compreendendo que ali, não é, está a base. Olha, Jesus é o modelo do qual deveis aspirar, desejar conquistar suas perfeições morais. Ou seja, por quê? Porque a doutrina que ele veio ensinar ao mundo é a mais pura que nós temos notícia, que nos aproxima do amor. Amor do qual nós somos criados à sua imagem e semelhança. Percebe que não tem uma forma antropomórfica? É abstrato agora? Por quê? Porque tem a ver com o espiritual. Então nós não definimos uma forma para o amor, tá? Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança do amor e estamos rumando para ele. Esta é a nossa condenação. Não é? Vamos colocar aqui uma expressão filosófica de Aristóteles, né? Deus é o amado de todos os amantes, né? Do qual nós vamos rumando, né? Para ele, tá? Então nós estamos condenados a essa destinação. Nada pode frear esse movimento, porque o movimento é evolutivo. E nós vamos descobrindo isso nas nossas jornadas, tantas e tantas jornadas das moradas da casa do Pai. Nós vamos nos tornando craques, calma lá, né? Então, conforme eu vou entendendo tudo isso, eu também vou compreendendo que os valores éticos, morais e espirituais de Jesus estabelecem, né, uma ordem social fundamentada na justiça e no amor, e na caridade que é posta em prática pelos meus atos, pelos nossos atos, seus, meus, nossos, é plural, não é mais singular. Aqui eu começo a entender o porquê a questão 914 do Livro dos Espíritos faz uma alusão, uma afirmativa muito grande quando vai dizer assim: olha, à medida que vocês forem progredindo espiritualmente, ou seja, se interessando pelas coisas do Espírito, ou seja, pela instrução espiritual que faz com que eu obtenha nessa condição de ser espiritualizado, à medida que isso vai acontecendo, né, eu vou conseguindo modificar-me interiormente e é óbvio, eu vou também afrouxando, né, desatando esses laços que me unem ao sentimento do egoísmo. Com isso, com esse interior mudado, o que acontece? Eu começo também a mudar as leis, né, que ainda estão em vigor nas instituições humanas. Tá? Mas isso é de dentro para fora. Não espere a renovação vindo de congresso, etc., de decisões políticas. Não nesse momento. Tá? Ah, José, mas nada vai ser feito com questões? Claro que sim, já está sendo, não é? À medida que nós vamos progredindo, nós vamos vendo o que é necessário. Aquela questão da separação joio e trigo é quando eu começo a perceber o que é bom para mim e o que não é bom para mim, né?
A gente gosta de usar até essa classificação para rotular a pessoa. Ah, você é joio. Nada disso. É interno esse processo. É sempre individual a parte da autoanálise, para que eu possa refletir, né? Deixar transpassar para o próximo como uma atitude, como uma ação, como um bom pensamento, etc. Então, parte de dentro para fora. A partir daí eu vou tendo outras necessidades. Aí eu começo a exigir mudanças objetivas. Tá? Nós começamos a encontrar outros meios. Não o meio, né, da revolta, das guerras, da imposição, da força bruta, da violência, como vemos hoje. Né? Violência não se combate com violência. Ao contrário, né? Essa ação é igual jogar gasolina, álcool para apagar fogo. Né? Se bem que álcool, dependendo da porcentagem que ele vem, apaga. Né? Tem mais água que álcool. Mas, brincadeiras à parte, vocês entenderam a questão aqui que eu coloquei. Não é? Então eu preciso perceber em mim qual é a atitude que vai mudar o panorama educativo da humanidade. Né? Olha, eu disse no início que nós iríamos falar sobre educação para jovens, crianças, ali aquela questão que permeia a infância. Mas José, você não tocou nesse assunto. Será? O que eu estou provocando aqui? Uma autorreflexão. Por quê? Porque se nós temos intenção de colaborar com essa mudança nos mais novos, nós precisamos começar em nós, para sermos o exemplo e guia. Tá? Porque enquanto nós não estamos fazendo isso, os modismos do momento estão. Né? Aí eu vou ter que replicar aqui uma frase que eu ouvi, tudo bem, ela não deixa de ser uma frase que contém o seu certo grau de verdade, não é? Mas nós não podemos cruzar os braços, né? Então, como é que eu vou competir com essas ferramentas tecnológicas? Como? Mudando a si mesmo, porque quem opera a ferramenta tecnológica é o ser humano, tá? E por que nós nos interessamos mais pelos excessos, pela vaidade, pela sensualidade, por assuntos que diz respeito, né, aos nossos interesses sexuais exacerbados? Por que isso? Pela ganância, pela popularidade, enfim. Por quê? Porque tem a ver conosco ainda, tá? Conforme vamos mudando interiormente, esses padrões de comportamento vão deixando de existir. Por ora, nós julgamos ser necessário isso. Por isso que no Livro dos Espíritos há uma questão, depois vocês leiam lá. Todas as que eu falei, anotem aí, viu? Tem uma questão de número 926. Essa, 926. Ela é muito importante para nós entendermos esse momento. Ela vai falar das necessidades. Kardec formula mais ou menos assim, né? Que com o passar do tempo, se nós fôssemos criando, né, necessidades, se nós não seríamos escravos dela. Queridos, a afirmativa ali é incontestável. Nós lemos a nossa história quando lemos aquela questão, a resposta. Sim, os Espíritos vão afirmar. Vocês serão escravos das utopias, das ilusões que criam para vocês. Vocês vão ter cada vez mais necessidade delas. E não é o que está acontecendo hoje? Então, como que nós podemos falar de educação em valores humanos e em virtudes para jovens, para crianças, ou seja, a começar do mundo infantil, se eu não sou o responsável por isso, se eu não me colocar como sendo responsável por isso? Autoeducação. Mas José Mandorinha só não faz verão. É por causa deste ditado que nós estamos onde estamos. Tá? Quem que falou isso? Né? Da onde se originou essa frase? Por que eu aceitei sem sequer questioná-la? De tanto que eu ouvi na minha família. Né? Feliz daqueles que saem da caixa, né? Que rompem essas barreiras das crenças limitantes e vão conhecer a si mesmo, tá? Nas fronteiras do Espírito, que nos convida, né, para sermos melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Tá? Então, a partir daí, eu começo a entender qual que é a minha posição. E eu não vou concordar, então, não é ficando de braços cruzados. Pelo contrário, eu vou começar a dar a minha parcela. Aos poucos, aqueles que observam e são tocados pela vibração do amor, vibração contagiante e transformadora, começam então a se espelhar. Por isso a questão de
do Livro dos Espíritos, na questão 625, vai dizer que nós devemos aspirar essas belezas dos valores de Jesus, né? Então, muitos também vão se inspirar naquilo que nós estamos fazendo, tá? E só concluindo a questão 926, vai ter um momento que ela vai dizer assim: feliz ou mais rico é aquele que tem menos necessidade. Parem para meditar nisso. Pergunte para si mesmo. Eu faço isso sempre e encontro muitas âncoras que me seguram. Qual é a minha necessidade? Tá? E aí eu vou percebendo que a riqueza espiritual é quando eu tenho menos necessidade de sofrimento, menos necessidade de perturbação voluntária, menos necessidade de ser egoísta, de ser vaidoso, de ser orgulhoso, etc, etc, etc. Tá? Os pesos sou eu que carrego, que coloco, né? Que insisto em mantê-los, quer dizer. O outro pode até provocá-lo, mas eu insisto em manter. Né? Aí o jugo fica pesado, porque eu estou conectado com aquele momento, né? E não quero tornar o meu fardo leve, quero tornar pesado, que eu quero apontar, olha, todo o meu sofrimento é culpa tua. Né? Aí, olho por olho, né? Todo mundo acaba cego dentro dessa expressão de vingança, né? Continuando para irmos já aqui para a nossa conclusão, queridos. Então, nós temos essa necessidade urgente, mas olha, é urgente mesmo, né? Nós precisamos nos conscientizar, nos autoeducar, tá? Por quê? Porque à medida que nós vamos provocando isso, ou seja, quando nós transformarmos, olha, quando nós, então sai do particular, do eu, do singular, quando eu me transformar, quando nós transformarmos a Terra, por quê? Porque eu transformei internamente primeiro, a Terra em morada do bem, tá? E de espíritos bons. Olha que interessante. Quando eu mudo interiormente, quando eu trabalho interiormente, eu mudo a vibração. Não é? Então, o que é que eu vou atrair? Eu vou atrair, claro, né, espíritos que estão interessados em colaborar comigo nessa jornada e principalmente reencarnar no planeta para uma etapa de promoção deste, né, que passa por necessidades tão especiais. Então, nós vamos deixando de ser infelizes à medida que eu vou pondo em prática esta consciência que estou obtendo. Tá? Aqui nós estamos, né, sendo iluminados, né, com as mensagens do Cristo, ou seja, estão abrindo os nossos olhos, os irmãos espirituais. Então fica valendo a proposta da passagem evangélica para nós, vai e não peque mais. Por quê? Porque depois a minha consciência começa a me ferir com o aguilhão. Ela vai me questionar, por que nós fizemos isso? Né? Então, é mais rico aquele que tem menos necessidade. À medida que eu vou provocando essa mudança, eu vou entendendo que eu posso tanto abrandar ou aumentar o meu sofrimento pela modo com que eu encare a vida terrena. Tá? Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, essa citação. Está lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 13. Leiam, é lindo isso. É reconfortante, queridos. Então aí, eu chego, não é, aqui perto já da conclusão, com uma seguinte reflexão. Necessitamos urgentemente de nos educar espiritualmente para educarmos a vida interior da civilização. Tá? Então eu preciso primeiramente fazer esse trabalho interno para que possa ser, então, transpassado, né, refletido, vai atravessar minha alma, né, por meio do meu comportamento, do meu pensamento, do meu agir em sociedade, dos meus atos. Né? E aí começamos em conjunto, aí sai do singular para o plural, se cada um de nós começarmos a dar a nossa parcela, transformar a vida interior da sociedade. À medida que isso vai ocorrendo, sofrimentos e situações de infelicidade vão deixando de ocorrer. Sabe por quê? Porque existe uma frase, né, de efeito muito bonita que vez ou outra eu gosto de usar, de um pensador chamado Alexandre Dumas, né? Enfim, e que inclusive a frase inspirou ali, né? Estava dentro, inspirou não, fazia parte do roteiro daquela série Os Três Mosqueteiros, né? Que quando eles bradavam, levantavam as espadas e, né, para simbolizar a união, eles expressavam a seguinte frase:
um por todos e todos por um. Então nós vamos tendo esse conhecimento interno que vai ali refletindo. Eu por vocês, vocês por mim. E é assim que se dá. Desde o ambiente familiar que nós vamos repassando para os jovens, para as crianças, né? Naquele período infantil tão importante para a educação. Eu não poderia assim, fechar essa palestra, essa exposição sem falar desse período infantil. Por que isso, meus queridos? Porque o período infantil, ele é vital ali, tá? É para o espírito que reencarna. Isso nós vamos ver, meus caros, tanto em abordagens de cunho acadêmico, que diz respeito às questões da teoria do desenvolvimento e da aprendizagem, tá? Os pensadores convencionais que norteiam, né, aí as abordagens educativas e abordagens psicológicas, que vão levantar essa questão dessas fases iniciais da criança, de 0 ali a 10 anos, que seja um pouquinho antes, que é a fase da impressão. Os espíritos também trazem essa abordagem na questão 383 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec formula ali a pergunta qual que é a importância, a finalidade, olha, a utilidade. Por que me é útil retornar à vida na infância? Né? Qual que é o objetivo? E ali os espíritos vão responder em uma frase curta, né, e muito bem objetivo. Olha, este é um período importante, estou colocando com minhas palavras, tá? Do qual vocês, pela alma está ali ainda formando os seus órgãos do sentido, vocês podem impressioná-la, tá? Impressionar nela novos valores, novos hábitos. Percebe como isso nos compromete? Muda o cenário educativo, porque se eu posso impressionar nessa alma novos hábitos, tá? Esta alma vai estar me observando, porque ela vai estar se relacionando comigo. Então eu preciso dar exemplo, né? Então eu posso melhor direcioná-la, porque eu posso melhor moldá-la, não é? Não é tirar sua liberdade, não é? Tornar um ser sem opinião própria, sem direito à expressão, etc. Nada disso. É trabalhar todos esses aspectos com consciência. Mas para isso eu preciso ser o protagonista desta educação. Entender que eu tenho defeitos, mas que a cada medida que eles forem acontecendo, eu me justifico com um reforço positivo. E assim também é com relação à criança, tá? Quando ela erra, a questão não é puni-la, né? Mas sim saber como abordar. Então, eu vou ao encontro com um reforço positivo, né? Censurando aquela ação negativa, explicando o porquê, buscando dar um exemplo, não é? Colocando a infração com relação àquela regra que não foi cumprida, mas tudo isso de uma maneira muito bem esclarecida, não é? Para que este ser possa ir assimilando. É devagar, mas vai. Tá? E também tenho a atitude do reforço positivo em orientar, né? Principalmente já falando da educação espiritual, orientando que somos um espírito, né? Que ele ocupa um corpinho, não é? E que está em aprendizado na matéria, e que aquilo é um sentimento que terá de ser trabalhado nesta encarnação. E também ir reforçando os acertos. Reforcem os acertos, tá, meus queridos? Não envaidecer, não bajulem. Ninguém precisa ser bajulado, tá? Pelo amor de Deus. Mas incentivem sim, tá? De maneira verdadeira e sincera, tá? Não amplie a coisa que não é, né? Até porque a consciência não aceita adjetivos e nem qualidade que não possui, não faz sentido. Tá? Então nós começamos a trabalhar aqui o terreno do espírito. Esta missão foi dada aos pais, àqueles que estão responsáveis por educar estes seres. Nós vamos compreender muito disso, porque essa educação ela transpassa o ambiente do lar familiar. Ela é um compromisso de todos, tá? Porém, a maior parcela de compromisso está com relação aos pais, tá? Sejam esses biológicos, adotivos, não importa. Aquele agrupamento que está no lar, né?
e está sobre nossa responsabilidade, é da nossa responsabilidade trabalhar os valores morais destas criaturas, principalmente nós, tá? É uma via de mão dupla, são mãos dadas mesmo para encontrar soluções, ok? E aí nós vamos entender então o porquê que é tão importante, não é? Essa questão 383 do Livro dos Espíritos. Nós poderíamos ir muito mais longe aqui e poder até falar da questão da educação intrauterina, não é? Que é uma abordagem que se é estudada em psicologia pré-natal, né, onde a orientação, o cuidado, o acolhimento, a escuta empática, né, com a gestante faz com que essa também transmita para o feto uma segurança, um acolhimento, né, em termos de vibrações que vai chegando nesse ser em vias de formação. Por quê? Porque é uma vida intrauterina. Não é? Isso também já foi estudado por teóricos, pesquisadores, educadores, psicólogos, né, do passado, e também hoje, influencia muitos estudos acadêmicos e áreas de pesquisa, porque nós temos esta condição de trabalhar, né? À medida que nós damos essa consciência polar para o ambiente doméstico, nós criamos o que chamamos de rede de apoio educativo. Então imagine uma gestante, ela tendo essa rede educativa, essa rede de apoio a seu dispor, à sua disposição. E toda essa rede precisa ser esclarecida, né? Por quê? Porque essa rede de apoio é o que dá sustento a mãe, né, a mulher, dentro do processo, no período gestacional dela, porque vai haver alterações hormonais, estas alterações biológicas, ela influi no humor, essas alterações do humor acabam fazendo com que a mãe, em período de gestação, fique indisposta, não é? Enfim, tem alterações do comportamento, etc. Mas a rede familiar, estando bem orientada, ela acolhe, porque ela consegue ver, ela consegue escutar as necessidades, então ela acolhe com qualidade, tá? Então imagine o espírito que vai retornar naquele lar, tendo todo esse olhar de cuidado sendo oferecido a ele, né? Desde a fase intrauterina, tá? Que é uma fase importantíssima para se educar. Eu poderia aqui estender ainda para uma abordagem antes, né? Pré-gestacional, que é aquela educação dos parceiros muito antes deles se encontrarem também, mas aí já não dá tempo, né, de nós colocarmos aqui todas essas abordagens. A doutrina espírita é muito rica, basta observarmos a linha que queremos pesquisar, e eu gosto muito de tratá-la desta maneira, né, dentro de uma abordagem também com segurança. Por quê? Porque assim nós conseguimos utilizar-se da frase, da expressão que Kardec tanto coloca, que é com relação ao bom senso e aquela fé racional. O bom senso e a fé racional conseguem encarar a humanidade em todas as suas épocas. Por quê? Porque justamente tem bom senso. Aquilo que eu não sei eu pesquiso, e uma pesquisa às vezes leva muito tempo para chegar à conclusão. Certo, meus queridos? Olha que gostoso falar sobre esse tema. Autoeducação, o desafio da humanidade. Bom, eu vou encerrar aqui, né? Eu espero que tudo isso que nós colocamos aqui sirva, né, para que possamos, eu em particular, né, estou ouvindo tudo o que falei, então possa pôr em prática na minha vida, e espero que vocês possam também assimilar, né, tudo isso que foi colocado aqui. Então compartilhe esse trabalho, né, que vai ficar aí hospedado na página, né, do Centro Espírita André Luiz, tá? Com corações queridos, divulguem o bem, use a tecnologia para isso, né? Essa edição virtual da 35ª semana de Allan Kardec de Taubaté tem esse objetivo, chegar a muitos, mas muito mais corações. Certo, queridos? Muito obrigado pela compreensão de todos vocês, pelo acolhimento, por permitir-me estar conectado, né, em vossos dispositivos, né, móveis, e poder fazer parte do vosso lar, tá? Isso é acolhimento. Obrigado. Que possamos ter oportunidades novas, né, futuras, de estar novamente mantendo, né, esta comunicação, seja presencial, seja virtual.
mas uma coisa é fato, né? O importante é nos acolhermos dentro desse processo. Agradeço a todos, não é? E que possamos desfrutar desta semana abençoada, não é? Aqui, que o Centro Espírita André Luiz irá promover, né? Com a Semana Allan Kardec. Obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus, tá? Reflitam e ponham em prática. Que assim seja.